Já aconteceu de alguns problemas de perrengue, que o expert chega, que eu participei como participante do evento, o expert chega no palco e pede desculpa por determinada situação. Isso não pode acontecer. E eu sempre falo que o evento, ele é um funil de vendas para o seu produto final. Por isso que uma das minhas primeiras perguntas para os meus clientes é: o que você vai vender lá dentro? Quem faz um evento ou quer realizar um evento, ele quer se posicionar. Buenas, pessoal, tá começando mais um episódio do Growth Talks, o podcast oficial da Imersão Growth Experience, e hoje a gente vai falar de um tema muito bacana. Um tema que está relacionado a todo o nosso movimento, que envolve eventos, como você organizar o seu evento, como você deixar o seu evento mais vendedor, como ter mais resultado. E antes de eu anunciar quem é a nossa convidada especial, eu tenho aqui ao meu lado o Ismael dos Santos, que é o nosso co-host. Seja bem-vindo, Isma. E aí, galera, tudo certo? Vamos para mais uma conversa boa. Acho que vamos aprender bastante hoje. Eu acho que vai ser uma aula aqui de eventos, como a gente deixar o nosso evento organizado, como deixar o nosso evento mais vendedor, como a gente pensar no LTV, enfim, vai ter muito assunto legal. E, iniciando aqui nossa conversa especial, hoje nós temos a Jéssica Aguiar, que é a CEO da Cone Eventos. Ela já está aí há mais de 12 anos no mercado digital, alavancando muitos eventos, com muitos experts e com especialistas, inclusive aqui junto conosco, né, Ismael? Isso aí. E quem que é a Jéssica na fila do pão? Jéssica, seja bem-vinda e vamos começar com essa pergunta aí do Ismael aí. Quem é a Jéssica na fila do pão? Para quem ainda não conhece a Jéssica é especialista, a Jéssica é expert de eventos. Seja bem-vinda. Gente, muito prazer. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bom, quem é a Jéssica? A Jéssica é uma produtora de eventos raiz, mas que se especializou no digital e hoje se descobriu nesse meio. Então, eu venho aí de uma carreira de produção de eventos muito longa. Comecei ali nos bastidores de casamentos, de festas de entretenimento, e hoje eu atuo especificamente no mercado digital, aí, trabalhando com grandes empresas SaaS, empresas, agências, experts do mercado digital. E assim, prazerzão estar aqui com vocês, muito bom trabalhar com vocês e bora conversar. Acho que a gente tem muito papo aí para bater. Vamos lá, o tema, né, Ismael, eventos, eu penso que é um tema cada vez mais relevante. A gente vem entendendo o evento, como deixar o evento mais sexy, né? Como fazer com que esse evento ele seja também um canal de aquisição, porque muitas pessoas acabam enxergando o evento como fim, né? E muitas vezes ele é só o início de uma jornada. Jéssica, a gente tem essa dúvida, uma dúvida pessoal, inclusive minha aqui, né? Como que a gente pensa no evento como um todo, como que você vem organizando e quais os tipos de evento que você vem entendendo que fazem mais sentido para determinado especialista, determinado segmento, como que você compõe todo esse teu mix aí de soluções? Muito boa pergunta. Bom, gente, ao longo de todo esse período, que principalmente depois que eu me especializei no digital, eu desenvolvi uma metodologia chamada Metodologia Cone, e ali a gente tem 5 pilares que a gente trabalha durante toda a produção do evento. O primeiro, e o mais importante, é o conceito. Então, te respondendo já diretamente, um evento, para deixar ele realmente sexy, atrativo e vendável, ele precisa ter um conceito forte. Ele precisa ter uma narrativa que realmente venda. E isso não é pensado na hora que a gente desenvolve o pitch lá na hora da venda. Isso é pensado na hora que a gente pensa na ideia do evento, quando a gente cria um nome de um evento. No caso do Growth Experience, o que vocês pensaram quando vocês quiseram criar o Growth Experience? Vocês pensaram especificamente em trazer uma experiência diferente para as pessoas que iam participar. Então, toda a narrativa criada, ela é o primeiro pilar que a gente começa a pensar lá atrás. Depois, claro, a gente tem o pilar da organização, que aí pega todos os pontos da produção, todos os detalhes, a água, o guardanapo personalizado, o kit, o credenciamento, a produção que está por trás, a equipe, o time treinado. Temos também o pilar de networking, que todo evento, né, evento presencial é para networking. Não vem me dizer que é só para educação ou para vender. O evento presencial, as pessoas estão lá para se conectar. Então, o pilar de networking ele tem que ser pensado. Todos os momentos de ponto de contato, de experiência, um lounge que se coloca no evento é um momento de networking. Um coffee break se serve na hora certa. Um momento de recepção. Então, o evento ele tem que ser pensado para isso. Temos o pilar de negociação, que vai desde a maneira como você vende o ingresso para o seu cliente final e também como você consegue patrocínios. Como é que você negocia um patrocínio? Como é que você fideliza uma parceria a longo prazo? Como é que você monetiza esse dinheiro? E o pilar de estratégia, que permeia todos os outros, que aí todos os pilares têm estratégia por trás. Então, se você segue todos esses pilares, é quase impossível você não criar um evento sexy. Legal, hein? E tendo em vista que você falou que iniciou com casamentos e hoje está em eventos corporativos,
A gente está lidando com sonhos, expectativas altas e um detalhe talvez que seja mais importante, quem faz um evento ou quer realizar um evento, ele quer se posicionar. Sim. E aí você tem o desafio desse evento causar isso. Sim. De uma forma intencional, eu trazer esse evento para o nível que eu quero me posicionar. Eu, como empresa, contratando, por exemplo, um especialista em organização de evento. Como é que é essa expectativa? Como é que vocês lidam com isso? Eu acredito que deve ter muito estudo, muito briefing. Como é que é esse bastidor, assim, para montar Ótima o evento? pergunta, Ismael. Bom, uma das primeiras perguntas que eu faço quando uma empresa ou um expert me procura é: qual que é o teu objetivo? A gente tem que ter muito bem definido, O que porque você se quer? a gente não deixar claro os objetivos logo na primeira conversa, a gente não alcança esses objetivos, a gente não consegue definir nem meta de estratégia. E aí, dentro da estrutura de algumas das aulas que eu entrego, a gente divide tipos de modelo, existem vários. Evento online, evento de congresso, evento imersivo, evento de workshop, evento pocket, evento de relacionamento. Então, dependendo do teu objetivo, a gente vai escolher um formato para executar aquele teu evento. Mas, além disso, a gente tem um passo 2. Quando a gente fala de growth marketing, growth de vendas, a gente tem um determinado público que a gente precisa atingir naquele evento. E aí, a gente tem o funil ali: conscientização, aquisição, retenção, referência. Quando você me diz que você quer fazer um objetivo com foco em conscientização, a gente tem um modelo certo para executar esse evento. Porque a gente tem que pegar umas pessoas que estão ali, o teu público que está no topo do funil. Quando você quer fazer um evento de referência, um evento de retenção, ele já é um outro formato, uma nova proposta. Ele tem pré-requisitos diferentes, ele tem formato diferente, ele tem consequência diferente, ele tem maneira de vender lá dentro diferente e ele tem até uma frequência diferente. Então, tudo depende da primeira resposta. É objetivo? Qual que é o teu objetivo? Ah, Jéssica, eu quero tudo. A resposta que eu mais recebo é: eu quero vender, eu quero me posicionar, eu quero autoridade, eu quero mídia. Tá, mas qual que é o teu principal objetivo? É vender? É vender o quê? Porque daí a segunda pergunta é: vender o quê? Você tem um produto depois, um segundo passo na esteira para levar esse teu cliente? E esse cliente que você vai levar para o evento, ele está pronto para receber esse passo? Porque às vezes, já aconteceu, e não foi uma nem duas, de o cliente chega para mim e fala: sim, eu quero vender um mastermind, eu quero vender uma mentoria high ticket. Mas ele não tinha um produto que estava ali no meio do caminho, ele tinha um produto muito barato. Então, ele não poderia pular de lá para cá. Não é saudável, não é interessante para ele. Eu quero fazer um evento para 500 pessoas para vender um mastermind. Também não é o caminho. Então, assim, a gente tem que entender o objetivo principal, definir isso, e eu gosto de dividir, né? 60% branding, 20% aquisição e 20% retenção ou upsell. Então, a gente faz toda essa estrutura de definição de objetivo para, a partir daí, a gente definir formato, modelo, objetivo, conceito, estratégia. Então, dá para se entender que, às vezes, vai queimar uma oferta se ela for feita num ambiente que não foi preparado. Sim. A questão é a preparação, né? A gente ir criando essa consciência. Eu vejo que o Growth, a gente veio evoluindo nas edições. Iniciamos, o Cid hoje confessou: cara, a minha intenção era criar um grupo onde eu conseguisse aquecer essa base e virar um canal de aquisição de clientes. Né? Iniciou-se com essa ideia. Continua essa ideia até hoje, né? Mas não é o foco principal. Acho que é isso que é importante entender. Chegou um momento que o Growth queria se posicionar, então a gente começou a trazer nomes de peso, com relevância, começamos a mexer a marca, trabalhar melhor a experiência. Então é posicionamento. A gente ficou conhecido, o Cid ficou conhecido como o Cid do Growth Experience. E hoje a gente já está em outra etapa. O posicionamento eu acho que já está consolidado dentro da cidade aqui, então a gente começa a mudar o foco. Então o evento vai passar por atualização constante, até encontrar talvez algo que seja mais sólido, mas eu acho que não tem fim, né? Na verdade, vocês podem... que o Growth já está estabelecido, né? O que eu estava conversando com o Cid recentemente. A gente já está abrindo um leque, uma oportunidade de mercado para vocês, que vocês podem desenvolver uma esteira de produtos só falando de eventos. Vocês podem desenvolver toda uma esteira com vários formatos de evento do Growth, atendendo todas as fases do funil. Conscientização, retenção, aquisição. Vocês podem fazer isso, porque vocês já alcançaram essa referência, esse posicionamento. E é engraçado, porque aconteceu com vocês e acontece com a maioria dos meus clientes. A pessoa não tem um evento, ela faz o evento, ela tem um pico de referência, de posicionamento. É como se ela fincasse uma bandeirinha da autoridade no nicho dela. Boa, não é isso que acontece. Acho que é a principal consequência. Se eu tivesse que responder para vocês qual que é a principal consequência positiva de fazer um evento, é que você finca a sua bandeirinha como autoridade no seu nicho.
Eu acho que é muito bacana você entender que você tem um objetivo em cada etapa do funil. Isso que a Jéssica falou faz muito sentido, porque você vai modelando, né? Então o Ismael comentou como eu comecei o Growth Experience. Eu não tinha a ideia ou a mentalidade que eu tenho hoje. Então, na época, eu tinha o objetivo de vender serviços, né? Hoje nós já estamos mais alinhados como comunidade, como venda de produtos high-ticket educacionais e não mais tanto mão na massa como nós tínhamos antigamente. Então a gente vai evoluindo. Vai chegando um momento que se torna um ecossistema de educação, que eu acho que isso você é muito especialista. Eu acho que é legal você falar a respeito disso. Muitas pessoas devem estar ouvindo esse podcast já com essa expectativa, mas antes disso, Isma, eu vou falar dos perrengues que eu passei e que você me acompanhou. Desde o começo, porque assim, ó, o bastidor ninguém sabe. Não. E quando você não tem um expert em planejamento, em gestão, em organização de eventos, o que acontece? Você sente muito aquilo. Você sente que às vezes você acaba pecando em situações que não é a tua intenção de acontecer. Já ocorreu conosco, Jéssica, uma situação, não sei se eu já comentei contigo isso, mas teve uma situação uma vez que a gente fez no dia mais quente do ano. Queimou o ar-condicionado. A gente teve que... o Malavota, que é o nosso amigo que tá aqui hoje conosco, ele falou, olha aquela estufa lá, né? Então, por quê? Porque ocorreu uma situação. Óbvio que é algo que assim ninguém planeja. Nós agimos rápido, conseguimos colocar o ar-condicionado portátil, tudo mais. Só que mesmo assim, acabou gerava ruído. Uma situação muito complexa, muito difícil. Já ocorreu, não comigo, mas já com alguns conhecidos, associações que a gente faz parte, de fechar o aeroporto, né, e não ter pouso de especialista, de expert. E aí, como é que você resolve um evento desse? O cara esperado que, às vezes, o nome do evento tá ali e não vem, né? Então, são algumas situações. Mas, além dessas, eu acho que tem a situação do dia a dia, que tem que ter a pessoa mais ponta firme lá, sabe? O policial maldoso lá na ponta. Eu aprendi aqui com a Jéssica que tem o general. Tem que ter o comandante. Porque o que ocorre? Essa pessoa ela consegue conduzir e ditar o ritmo. É como se fosse um compositor, né? Você tem uma pessoa que é expert em música, né? Uma domina determinada situação específica, vai ter o cantor, né? Mas como que eu faço que essa banda funcione da forma mais organizada? Eu tenho que ter alguém que vai conduzir a situação, né? Perfeito. Então, essa questão, Jéssica, se você, inclusive... não sei se você pode, mas se você conseguir compartilhar conosco quais são os ganhos que alguém como nós aqui, que temos evento, assim como alguma audiência que está ouvindo, que quer ter essa aula contigo, vai ter, né, de ganho tendo uma Jéssica à sua disposição, ou tendo a Cone Eventos à sua disposição, porque a gente sabe que não é fácil. Eu inclusive, escuto, fazer evento é coisa de louco, né? Mas, enfim. É a frase que eu mais escuto. É a frase que eu mais escuto. Mas eu sempre falo, gente, que o evento é um organismo vivo. E eu me coloco nesse lugar de maestro. Porque a gente tem que estar orquestrando. Aí falou o termo correto. Antes eu fugi o nome aqui, eu acabei esquecendo. É o maestro. É maestro, porque tu tem que orquestrar várias pontas. É desde o microfone, do audiovisual, ao café saindo no horário, ao cronograma, ao palestrante. E é isso que eu tento proporcionar sempre para os meus experts, para os meus clientes. Eles estão ali preocupados com o palco. E quem vê o palco não vê o bastidor, e é isso que tem que ser feito. Quem vê palco não vê bastidor. Quem está participando do evento não pode sentir que está... E se o expert está à frente da produção do evento, é natural que em algum momento ele vai transmitir para o público aquele problema, aquele perrengue que ele está passando atrás. Eu aposto, não estava lá, mas eu aposto que no dia que aconteceu a estufa, em algum momento você estava lá assim, ó. Com calor, você estava incomodado. Já aconteceu de alguns problemas de perrengue, que o expert chega, que eu participei como participante do evento, o expert chega no palco e pede desculpa por determinada situação. Ele chega e fala assim, desculpa por determinada... Isso não pode acontecer. Não. Primeiro, um produtor de eventos naquele local, naquele momento, daquela situação que vocês viveram, ele teria que ir atrás de um gerador. Então, a gente tem que ter plano B, plano C, plano D. Estou colocando um espaço. Se o espaço não tem gerador, não está no contrato, eu vou ter que ter um plano B de gerador. Tem que buscar um gerador, tem que alugar, tem que resolver.
Só que não é vocês têm que estar preocupados a entregar um conteúdo no palco, a passar a experiência. E o ponto do policial mal, é isso mesmo, tem que ter o policial bom e o policial ruim. Vocês não podem dizer não para o cliente de vocês. E isso eu estou falando do cliente que está participando do evento como participante e do patrocinador, por exemplo. Vocês têm que ser o policial bom. Só que tem que ter alguém para dizer não, às vezes. Porque vai acontecer situações que vocês vão precisar dizer não. Vocês precisam ser mais duros. Até mesmo com o cronograma. A gente sabe que o evento atrasa. É um organismo vivo. Pode acontecer N coisas. Então, quem que vai estar ali cronometrando? O palestrante, você deu 30 minutos para ele. Mas ele ficou 50 minutos no palco. Não é você, o dono do evento, a pessoa que convidou aquele palestrante para estar lá, que vai dizer, você furou o cronograma. Tem que ter um produtor ali cronometrando isso, tem que ter alguém. Porque daí depois, você pode botar a culpa no produtor. Muitos dos meus clientes fazem isso. Não, é culpa da Jéssica, a Jéssica que fez isso e tal. Porque precisa ter esse general, alguém controlando isso, fazendo esse papel. Senão vocês ficam comprometidos com a entrega de vocês e com a experiência do cliente de vocês. Legal, muito bacana. Eu acho que esses pontos... você consegue o que a gente busca quando a gente fala em growth, né? Em aquisição e retenção de clientes. Então, como que você consegue manter esses clientes na base, conseguir ter mais recomendações? Como que é essa vivência do pós-evento? Porque você aumenta o nível de consciência, a tua audiência vai aumentar. Normalmente a gente ganha muitas pessoas, né? Seguindo novos clientes, enfim. Tem muitas situações positivas naquele timing até 10 dias do evento. Pós-evento, a gente já sentiu isso. E é assim que funciona. Mas e aí? Depois, aquela audiência que ficou morna. Não está totalmente aquecida, mas também não achou ruim. O que acontece com ela? O evento não acaba quando termina. O evento nunca acaba quando termina. Na verdade, o evento começa. E eu sempre falo que o evento, ele é um funil de vendas para o seu produto final. Por isso que uma das minhas primeiras perguntas para os meus clientes é: o que você vai vender lá dentro? Qual produto você vai oferecer? Você tem 1, 2, 3 produtos na esteira que você pode oferecer? Como é que vai ser feito pós-venda? Então, a primeira coisa, saiu do evento, ou até mesmo durante o evento, pesquisa de satisfação. E levem muito a sério a pesquisa de satisfação. Tem gente que faz pesquisa de satisfação por fazer, só para ter. Mas não, a gente tem que ler comentário a comentário, tem que aceitar as críticas para melhorar. Porque é assim que a gente consegue melhorar o ciclo da melhoria contínua. Mas, principalmente, qual produto, qual funil que vai estar ali para você ofertar? Às vezes você vai fazer um pitch de vendas, e a gente conversou muito sobre isso, né, Sidmar? O pitch de vendas que a gente vai fazer no evento, às vezes o público que está lá não está totalmente preparado para comprar ali. Mesmo que a gente coloque escassez, gatilho de urgência, pode ser que ele não consiga ser convencido. Qual vai ser a oferta para ele no pós? E qual é o timing disso? Claro que, gente, não existe uma receita de bolo. Eu não posso dizer para vocês aqui que é 1 semana, 3 dias, 2 semanas, porque depende do público, do nicho, enfim, tem N fatores que a gente deve considerar. Mas o evento não acaba quando termina. E as pessoas que usam o evento como fim estão fazendo errado o evento. Estão investindo pesado. Porque é um investimento alto. Vocês sabem como é um investimento alto. É um investimento alto. É um show que tu vai lá e termina e... Não faz sentido. E até show tem que ter. Vocês já viram que às vezes tem show que a gente vai e já tem ingresso pro próximo? Que eles estão vendendo lá no próximo, já estão lançando o próximo. É o lote zero que eles chamam. É, o lote zero, é a pré-venda. E é assim mesmo que funciona. A gente tem que tratar. E uma coisa que eu sempre falo, né? A gente divide dentro do mercado de eventos de entretenimento e evento educacional. Mas a verdade é que evento sempre é entretenimento. Imagina que é uma novela. Eu gosto de falar que é uma novela, porque a gente vai passar entretenimento, conteúdo, comercial de venda. Conteúdo, que é o entretenimento, que a pessoa está pagando para consumir aquilo, comercial de venda. Porque você tem que vender alguma coisa ali dentro. Nem que seja, aí eu já falei, né? Tá, evento de relacionamento, Jéssica, eu vou vender alguma coisa? Sim. Eu vou vender a minha autoridade para que depois eu consiga vender aquilo. Ou então eu vou vender uma fidelização daquele cliente. Tudo é sobre venda. Tudo é sobre venda. Eu penso que dá para salvar eventos, né? No meio, que é o que a gente vem fazendo, pivotando às vezes. E a gente consegue, por exemplo, vender depois que o evento termina, que ele não termina, né? Mas eu gerei uma consciência no evento. E aí eu vou fazer um pós. E aí eu vou fazer o nosso SDR, ou a gente vai fazer uma conversa com quem... E aí a gente antecipou, criou uma consciência no evento que não estava planejada, e aí eu consigo vender depois. Isso funciona. Agora, se não preparou o público, isso é bem claro para mim. Não funciona. A gente já... Não preparou o público, a oferta, ela vai ser até interessante, o pessoal vai se empolgar, mas ele não vai apertar o botão da compra. Porque ele não está preparado. Não tá. E detalhe, Ismael, às vezes, 2x da tua venda, tu consegue... 2x da tua venda do evento, você consegue
assim no pós. Nós já sentimos isso, já conquistamos algumas vezes mais do que isso. Isso que a gente não estava num nível de consciência e tão organizado pensando em vender um ecossistema de educação. Mas sim vendendo serviços, vendendo situações pontuais, vendendo mais... porque o evento em si ele é um risco, né? Por mais que você faça ele da melhor forma possível, já aconteceu com alguns amigos, com alguns conhecidos, inclusive, nós... todas as edições que a gente fez com o Growth Experience, a gente teve, desde a edição 1, que foi lá um workshop bem básico, bem pequeno, todas as vezes a gente fechou no caixa verdinho, só do evento, não tivemos isso de o evento não se tornar lucrativo, mesmo que seja o mínimo, a gente já teve, né? Então, todas as situações positivas, mas a gente sabe que ali não termina o evento e não é esse o objetivo. O objetivo é você ganhar no LTV do teu cliente. O teu cliente tem que fazer mais compras, mais aquisições ao longo do tempo, na tua jornada ali dos 12 meses. Vamos pensar assim, vai ter mais eventos, vai ter mais workshop, vai ter a mentoria, vai ter a plataforma, vai ter, às vezes, um clube de negócios. Exatamente. E como que você vê isso, Jéssica, para funcionar? Quem está buscando, por exemplo, assim, eu não faço ideia. Eu acho isso sensacional. Eu acho magnífico, sempre quis ter isso, porque eu imagino que os teus clientes, eles têm o desejo ou o sonho de ter a liberdade, ter mais tempo com a família, de não ficar que nem um louco correndo, organizando evento e tal. A pessoa quer pensar no high ticket. Mas o high ticket na filosofia, aqui na nossa fala, é bonito, né? Mas como que eu organizo isso? Como que eu deixo o passo a passo? Sabendo que mesmo assim pode ser que tenha algumas... não existe certo, não existem verdades absolutas. Você vai ter que fazer adaptações. Muitas vezes entendendo o contexto, o público, o local, objetivo, igual você falou. Mas como que eu começo? E depois que eu comecei, qual que é o passo seguinte? Como que eu faço com que aquilo se torne um organismo vivo e que seja rentável? Como que eu torno um evento rentável e vendo um produto high ticket dentro dele? Isso, basicamente isso. Primeira coisa, você tem que ter um produto para vender. Legal. Né? Porque, assim, às vezes a pessoa quer construir um produto do zero para fazer um evento para vender um produto. Você tem que ter a mentalidade e claro que você... E aí, sabe o que acontece? Às vezes o cliente chega para mim e fala assim, eu tenho uma mentoria e ela tem isso, isso e isso. Eu falei, é só isso? Vamos olhar direito para esse teu produto? Vamos empacotar ele direito? Vamos fazer ele ficar mais bonito? Vamos colocar um laço vermelho nele, empacotar e dizer, isso aqui que eu tenho para vender? Porque a gente não pode fazer evento pensando que só o evento vai fazer vender a mentoria. Não é isso que funciona, são 2 produtos diferentes. E aqui a gente está falando de mentoria, mas a gente pode citar vários outros tipos de produto que a gente vende em evento. Mas o importante é, vamos olhar primeiro para o que eu quero vender, qual é o produto, deixar um laço bem bonito nele, empacotar ele direito e deixar ele vendável. Dito isso, eu preparo o meu evento desde a construção da estratégia de venda, da aquisição do público certo, do conceito e narrativa que a gente vai criar para vender esse produto. Porque se eu não tenho isso aqui, eu não consigo fazer um evento para alcançar o público certo para vender isso aqui. Concorda? Então, assim, primeiro eu preciso ter clareza do que eu quero vender. Legal. E depois eu faço um evento pensando em vender nele. Por isso que a minha pergunta é, qual é o seu objetivo e o que você vai vender nesse evento? E quanto que os seus clientes pensam normalmente? Como que eles organizam as metas, os objetivos? Por exemplo, assim, meu objetivo é vender esse produto X, a minha meta é ter tantos clientes e ter uma receita Y com isso. O evento, ele tem uma receita X. Meu objetivo é, ao longo de tanto tempo, 12 meses, vamos fazer um recorte anual. Eu vou fazer tantos eventos, eu vou fazer tantos lançamentos e o meu objetivo é ter esse caixa aqui no final do ano. Ou investir tanto e a gente vai discutir o planejamento de marketing, aquisição, o time comercial. Como que funciona esse passo a passo? Eu sei que você tem a metodologia. É mais fácil, mais pontual, conversar contigo, fazer um diagnóstico, tentar entender
esse contexto e aí, a partir disso, desenhar? Ou você já tem uma ideia? Por exemplo, assim, normalmente quando a gente organiza isso, tantos % da receita fica no evento de lançamento, tantos % da receita a gente vai buscar no pós-evento, tantos % vai ser captado com investimento no evento, patrocínios, cotas, enfim, como que funciona isso? Existe uma receita de bolo, eu sei que talvez receita de bolo não seja o termo correto, mas um método. Ou esse método ele tem que ser consultivo, ele tem que ser totalmente dedicado a uma análise com os teus clientes, como é que funciona? Tem alguns indicadores que eu consigo relacionar para vocês aqui que são importantes e algumas métricas que são referências do mercado. Mas importante dizer que nada exclui o fato de um diagnóstico individual. Porque é a partir do diagnóstico que a gente vai desenvolver. E eu não gosto de fazer previsão anual quando se trata de venda de evento. Olha só, que legal, bacana. Isso é uma Mas baita é a maneira informação. como eu gosto de trabalhar. Pode ser que tem outros produtores no mercado, organizadores e experts, que vão dizer outra coisa. Eu não gosto de trabalhar dessa forma, por quê? Porque eu separo os caixas dos meus clientes produto a produto. Normalmente eu dou uma consultoria para além de evento, né? Porque eu faço toda a estratégia de pitch junto, mas a gente define lá todos os produtos e a estratégia de receita de aquisição que ele tem de meta ali no trimestre, no quarto, no semestre de cada produto. Dito isso, a gente vai dividir o quê? Tá certo, então a gente vai fazer um evento e as metas do evento são X. Então tem alguns indicadores ali, indicadores que eu me comprometo com o cliente. Teto de gasto, ROI e receita. Legal. E essa receita a gente divide em duas. Por quê? É a receita de aquisição do evento, porque tem algumas formas que a gente pode monetizar o evento. Vou citar aqui algumas, né? Então, venda de ingresso, venda de patrocínio. E, inclusive, patrocínio, para mim, é a grande chave, a virada de chave do evento. E temos também venda de produto físico. Então, você pode criar uma comunidade, criar uma loja, vender produtos da sua marca lá dentro. Então, a gente tem a meta de receita do evento. E a gente tem a meta de receita de pitch de vendas. E aí que está o grande segredo dos meus clientes. Eu não considero nunca o valor total da venda de pitch. Vou deixar mais claro. Vamos supor que ele faça um pitch de 10 mil reais ali no evento. Eu nunca vou colocar aqueles 10 mil reais como resultado do evento. Por quê? Porque a entrega é outro produto, concorda? Então, ele está se comprometendo em fazer uma entrega de 6 meses, 1 ano com o cliente final. Como é que eu vou dizer que aqueles 10 mil é resultado do evento apenas? Aí, o que eu sempre aconselho fazer aos meus clientes? Eu trabalho com com ficha de aplicação, quando eles fazem o pitch. Aí, lá a gente define um percentual, 1.000, 2.000 reais. E toda receita adquirida no pitch de vendas, no período do evento, ali no momento da aplicação, aí a gente converte como receita de evento. Como é que se mede isso? Como que eu meço? Como é que você mede para... teve tantas aplicações, foi convertido tanto, você pede relatório? Não, a gente controla isso, né? Porque normalmente, normalmente na minha entrega completa ali da assessoria 360, eu tô ali com ele o tempo todo. Ah, entendi. Então, eu faço toda a direção de palco, a gente desenha estratégia de pitch, a gente acompanha tudo. E muitas vezes eu indico até os meus vendedores de confiança quando o cliente não tem. Então, eu levo toda uma equipe de estrategistas por trás para conduzir. Então, a gente conduz todo momento. Então, a gente desenha a estrutura de pitch com o cliente, a gente aplica o pitch no evento, a gente acompanha o pós-venda, a gente está ali na pressão da venda, a gente trabalha repeat e muitas vezes a gente muda a estratégia no meio do evento. Porque eu já falei, o evento é um organismo vivo. Boa. Então, às vezes a gente está planejando lá, não, vamos fazer o pitch esse horário, não vai ter repeat, vamos fazer isso. Não funcionou o primeiro, o que a gente vai fazer? A gente tem que estar preparado para mudar isso em tempo real. A gente sabe que é uma tendência de agência, eu vejo agência de marketing, agência de tráfego pago, em falar sobre performance, né? Porque antes a agência não se comprometia, de fato, com a performance das coisas. E eu estou vendo que você é uma organizadora de eventos, né? Uma produtora de eventos com performance. Você fala sobre performance e é tudo que alguém que está organizando um evento quer saber. Bilheteria, se vai ser o pitch, onde que estão as receitas. Tu não, claro, não vai escrever na testa, né? Cravar na pedra ali, mas realmente você tem um planejamento. E aí vocês conseguem entender que tudo é intencional. A experiência que vocês vão criar dentro do evento, eu não sei se como que tu vai fazer, mas na próxima nós vamos precisar, de uma produtora de eventos. A Jéssica já fez o pitch dela, né? Eu não sei se eu consigo viver sem agora. Poxa. Nível de consciência notável. Ancorado. Tá ancorado, com certeza. Você pode citar alguns cases de sucesso que você tem acompanhado nos últimos tempos aí?
Sim. A gente tem um case de sucesso e eu gosto de citar esse especificamente, que é o nosso evento do Agências Lucrativas. Eu tô com o Igor desde a primeira edição e eu lembro que ele veio... Olha só, a nossa história é muito engraçada, porque ele veio vender patrocínio para mim. Que legal. Ele veio, Jéssica, eu quero vender o patrocínio e tal. Eu falei, bacana. E quem que tá fazendo o teu evento? Aí ele, eu. Aí eu, então, eu posso te ajudar com isso dele. Me deu uma proposta. Aí eu falei, fui lá, fiz uma proposta para ele e a gente tá junto desde o primeiro. Então, já são 7 edições desse evento. E a cada edição, a gente tem aumentado os nossos desafios, aumentado a nossa entrega, aumentado todas as nossas metas. E aí, como eu tô dentro desse ecossistema desde o dia 1, desde o dia 0, então eu consegui ver toda a cadeia de evolução. Para mim, esse case é muito especial, porque a gente já tá... E dentro desse formato... Virou um laboratório também. Laboratório. Então, a gente já fez 7 edições da imersão. E agora a gente está indo para a terceira tour do workshop, onde a gente roda o Brasil inteiro. Então, a gente já rodou na primeira edição 4 cidades, na segunda 5 cidades, e agora vamos fazer 13 cidades. Então, é o que eu comentei para vocês. Hoje a gente já tem uma esteira de produtos de eventos. Que legal. E aí a gente faz isso intercalado nas campanhas, lançamentos e em conjunto, pensando em conjunto com a estratégia de growth do produto final. Porque isso é intercalado em todas as outras campanhas. Não é a única estratégia que a gente usa de marketing e vendas dentro. Mas evento virou hoje um grande alavancador desse produto. E ele é um grande case de sucesso. Tanto que no primeira edição, a gente demorou muito para conseguir vender patrocínio. A gente penou muito nesse processo. Na segunda foi mais fácil, na terceira. E daí, na terceira edição, eu entendi o jogo. Que, na verdade, a gente precisa vender patrocínio? Não. A gente precisa fazer parcerias estratégicas de longo prazo. E aí o negócio mudou. Legal. Porque a gente começa a entender, e aí eu gosto de falar, que patrocinador, ele não é um apoiador do seu evento. O patrocinador é seu cliente B2B. E ele tem que ser tratado tão bem, tapete ou até vermelho. Tapete vermelho. Ele tem que ser o teu parceiro estratégico, porque se você é um expert, você não vai vender apenas o evento para ele. Você vai vender o seu produto para ele. E você é o produto. O que você pode oferecer para esse patrocinador para além do evento? Daqui a pouco ele tem uma dor lá de gestão, uma dor de vendas, e Exatamente. nós sabemos escalar, criar processo comercial, e aí vira um grande parceiro de fato. E até mais do que isso, Ismael, hoje a gente vive num mercado de influência. Se a gente tem o mesmo fit de público que o nosso patrocinador, a gente tem o poder de ser um embaixador daquela marca. E por que eu vou vender um patrocínio se eu posso vender a minha imagem como embaixador da marca? Então o jogo vira. E aí a monetização e a receita do evento também vai lá em cima. E por título de curiosidade, e como é que funciona a monetização de vocês? Vocês têm variável ou é um evento fechado? Vocês fecham um valor para fazer toda a gestão? Hoje a gente roda, nesse projeto especificamente, um modelo específico, porque a gente vende parcerias de longo prazo. Então, a gente fecha outros modelos. A gente rodou também uma estratégia que funcionou muito bem, que é o modelo do evento Pocket. E aí, isso também foi um teste, uma validação que virou case de sucesso. Eu tenho que falar mais sobre isso, inclusive, que é os eventos assinados por apenas uma marca. Então, o Growth Experience... A Cone vai assinar um evento do Growth. Então, é Growth Experience, Growth Day by Cone Eventos. Então, assim, a gente consegue dar muito mais poder de autoridade para aquele patrocinador. Então, assim, a gente tem vários modelos para empacotar isso, botar o laço vermelho e vender. Daria mais uns 10 episódios. Daria mais. Para a gente gravar. Eu anotei algumas coisas aqui, mas acho que a gente vai conversar pessoalmente para entender. Vocês fazem capacitação também de time para, por exemplo, nós queremos colocar uma pessoa dentro do time que faça essa organização do evento. Talvez não no nível, logicamente, que uma equipe especialista faz, mas faz sentido hoje a gente pensar nisso ou não? Não vale a pena? Vale, e dentro da Cone Eventos hoje a gente tem alguns produtos dentro braço da educacional, esteira. sim? Tem um braço educacional. Boa. A gente tem a assessoria 360, que é eu faço tudo por você. Eu tenho a consultoria que eu faço com você. E eu tenho a parte educacional, que são os produtos prontos. Então, hoje eu tenho um produto que é low ticket. Faça você mesmo, com a minha instrução. Isso, segue o meu método. Segue o meu método. Esse vai ser o primeiro passo que eu tô vendo aqui que encaixa, hoje eu tenho um produto, ele é low ticket, é o Pack Planner. E lá eu dou uma aula completa de toda a estrutura, passo por todos os pilares da Cone, com toda a metodologia. E, além disso, eu entrego o pacote de ferramentas que a gente utiliza. Então, eu criei todo o pacote de ferramentas que eu utilizei ao longo de todo esse tempo no mercado. Quantos anos mesmo? São 12 anos. Aí, começando desde a época do casamento, né? No mercado digital, eu tô há 5 anos. E aí, eu desenvolvi todo esse pacote e eu também tenho um produto que é focado em captação de patrocínio. Porque hoje, para mim, isso aí é a maior forma de monetização em eventos. Eu criei o imã de patrocínio, que também ajuda muito nesse processo. Vamos precisar dessa esteira de produtos, né? Não só nós. Imagino que a audiência
que está nos ouvindo aqui. A gente vai deixar as redes sociais aqui da Cone Eventos e também da Jéssica. E tem mais um assunto que a gente não viu nesse evento, que a minha ideia... Desculpa, nesse episódio do podcast, mas que a minha ideia é bater um segundo papo com a Jéssica, que é falar especificamente do que ela vem fazendo junto com o time da Great Pages. Junto com o Alisson, com todo o time lá, que são uma máquina de vendas. Então, quem está buscando entender como funciona todo esse ecossistema de educação, como você, enquanto um expert, quer pivotar o seu modelo de negócio ou quer pensar em dar esse passo, esse segundo passo, né? Aumentar o nível, chegar no nível talvez o mais ideal, né? Que é você tem mais conforto, você tem mais qualidade de vida, você consegue se dedicar a ser o policial bom. Com certeza, eu vou ser um policial bom. Eu também já decidi. Eu penso que isso dá mais um podcast aí, Ismael, porque a gente vai ter muito conteúdo da agenda aí que é só o case de sucesso do que eles vêm fazendo no ecossistema da Great Pages. Beleza? Nós temos uma pergunta final para a Jéssica, Vamos lá. que é uma mensagem que você deixa aí para quem quer fazer evento, para quem está fazendo evento e talvez errou como nós erramos, né? Mas não vamos errar mais. Deixa essa mensagem final pro pessoal. Bom, gente, eu gosto de dizer que quem vê palco não vê o bastidor. E é isso que tem que ser mesmo. A pessoa tem que ver o palco, mas você tem que olhar pro bastidor. E ter uma pessoa ao seu lado, olhando e cuidando do bastidor, vai fazer o teu palco brilhar ainda mais. Então, seguindo essa lógica, esse pensamento, eu tenho certeza que o evento de vocês e qualquer pessoa que estiver nos assistindo vai ser um sucesso. Show, legal. Pessoal. E a minha mensagem final, Ismael, é: faça teste pequeno, comece, não tenha medo. Dê esse passo inicial. Foi assim que nós fizemos. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Infelizmente, a gente não consegue começar da forma mais organizada. Até pouco tempo, a gente não tinha todas essas ferramentas. Hoje, se alguém quiser começar, nós começamos lá em 2020, 2019, fazer os movimentos iniciais. Nós não conhecíamos a Jéssica. Talvez a gente não tivesse um orçamento, um caixa, que muitos experts, especialistas que estão nos assistindo não têm. Mas aí você tem um curso digital, você tem como se especializar. Então, hoje tem muito acesso. Então, o desafio é: comece rápido, comece pequeno, teste, valide, mas dê esse passo inicial. Não desista, porque isso, com certeza, vale muito a pena. A minha mensagem final é que eu sempre defendo que vendas é processo. E agora eu entendo que tudo é processo. Então, até para eventos não. Em eventos, essencialmente, eu entendo hoje que aumentou meu nível de consciência que precisa ter processo do início ao fim. Para tudo. De uma forma intencional e focar no objetivo. Ou nos objetivos. Nos objetivos. Não precisa ter só um, só precisa ter clareza de quais são. Perfeito. Show. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, Até mais. Tchau, tchau.